Jesus, Yeshua, Isa, and more. In every language, a name to adore. Jesus, Isu, Yesu, the Lamb, uniting hearts like a sacred song. The silence of the night, a baby's cry. Ishu, Isu, the starlit sky. Gezu, Jesus, a name so divine, echoing through centuries like sweet wine. Call his name in every tongue, the Savior's love, forever young through 80 ages. His grace transcends, Jesus, the name that never ends. Isis is Isai, universal song. Kuarki Yesu, the light strong. In the tapestry of languages he weaves a symphony of hope, love that grief. Isa, Isu, a name of peace. Jesus, he serves, sorrow cease. From the mountain tops to the deep blue sea, the name of Jesus sets us free. Call his name in every tongue, the Savior's love, forever through 80 ages. His grace transcends, Jesus, the name that never ends. Names uncounted, yet all the same. In Christ's embrace, we find our aim. Jesus, Yeshua, Isa, and more, in every heart, forevermore. Call his name in every tongue, the Savior's love, forever young through the ages, changes. His grace transcends, Jesus, the name that never ends. Jesus, Yeshua, Isa, and more. In every language, a name to adore. Jesus, Isu, Yesu, the Lamb, uniting hearts like a sacred song. The silence of the night, a
baby's cry. Ishu, Isu, the starlit sky. Izu, Jesus, a name so divine, echoing through centuries like sweet wine. Call his name in every tongue, the Savior's love, forever young through the ages. His grace transcends, Jesus the name that never ends. Isis is Isai, universal song. Kuarki Yesu, the light strong. In the tapestry of languages he weaves a symphony of hope, love that grief. Isa, Isu, a name of peace. Jesus, he serves sorrow ceased. From the mountain tops to the deep blue sea, the name of Jesus sets us free. Call his name in every tongue, the Savior's love, forever young through the ages. His grace transcends, Jesus the name that never ends. Names uncounted, yet all the same. In Christ's embrace we find our aim. Jesus, Yeshua, Isa, and more in every heart forevermore. Call his name in every tongue, the Savior's love, forever young through the ages. His grace transcends, Jesus the name that never ends. Jesus, Yeshua, Isa, and more in every language, a name to adore. Jesus, Isu, Yesu, the Lamb, uniting hearts like a sacred song. The silence of the night, a baby's cry. Ishu, Isu, the starlit sky. Izu, Jesus, a name so divine, echoing through centuries like sweet wine. Call his name
in every tongue, the Savior's love, forever young through 80 ages. His grace transcends, Jesus the name that never ends. Isis is Isai, universal song. Kuarki Yesu, the light strong. In the tree of languages he weaves a symphony of hope, love that grief. Isa, Isu, a name of peace. Jesus, he serves, sorrow ceased. From the mountain tops to the deep blue sea, the name of Jesus sets us free. Call his name in every tongue, the Savior's love, forever young through 80 ages. His grace transcends, Jesus the name that never ends. Names uncounted, yet all the same. In Christ's embrace we find our aim. Jesus, Yeshua, Isa, and more in every heart forevermore. Call his name in every tongue, the Savior's love, forever young through the ages. His grace transcends, Jesus the name that never ends. Jesus, Yeshua, Isa, and more in every language, a name to adore. Jesus, Isu, Yesu, the Lamb, uniting hearts like a sacred song. The silence of the night, a baby's cry. Ishu, Isu, the starlit sky. Gezu, Jesus, a name so divine, echoing through centuries like sweet wine. Call his name in every tongue, the Savior's love, forever young through 80 ages. His grace transcends, Jesus the name that never ends. Isis is Você está assistindo o programa de entrevista. Posso perguntar? Apresentação Netinho.
boa noite você que é de boa noite. Começando mais um programa de entrevista, posso perguntar o podcast mais animado de Cariacica. Hoje, dia 14/7/2025, mês pela metade, já passando e o ano também pela metade. E pela primeira vez aqui no nosso programa, ela que é a única vereadora municipal de Cariacica, a vereadora Açucena. Boa noite. Boa noite, Netinho. Boa noite a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, também pelo Instagram. Fico muito feliz com o convite. Vamos que vamos para esse momento. E o prazer é todo nosso. Pela primeira vez, quem sabe de muitas vezes. Teve vereador que já veio aqui 2, 3 vezes, mas quem sabe a Açucena também vem outras vezes. Pela primeira vez aqui, vereadora Açucena, ela que é, gente, a única vereadora municipal aqui em Cariacica, tá? Tá precisando de mais mulher lá na Câmara, né, Açucena? Por favor, eu sou a única mulher e nós ficamos por quase 4 anos sem nenhuma vereadora mulher em Cariacica e nós somos a metade da população. Então, é fato que é uma problemática da cidade e nós precisamos de mais mulheres vereadoras. É isso aí, já deixa aí, mas vem aqui comigo. Quero mandar um abraço, deixa eu colocar aqui para a Açucena aparecer também. Quero mandar um abraço para toda a população do Rio Grande do Sul. Toda quarta-feira, no horário do café, às 7h30 da manhã, nosso programa de entrevista. Posso perguntar aí quarta-feira com nossa amiga vereadora Açucena do Partido dos Trabalhadores. Você não pode perder quarta-feira. E você quer ser patrocinador do programa? Só ligar no 279-9982-1528. Eu tenho uma empresa, eu sou empresário, quero fazer um vídeo off, nós vamos lá fazer para você. Se você entrar no nosso Instagram, você vai ver os nossos vídeos aí de propaganda, fazendo entrevista com Gil da Móveis, beleza? Gil da Gil Móveis. Só contratar aí, a gente faz o preço especial para vocês. E vão no bate-papo com a vereadora Açucena. Gente, como é que tá o áudio aí? Comente, mas já tem gente entrando, ó. O Lázaro Augusto, um amigo Lázaro da Montanha da Esperança. Boa noite, meus amigos. Itamar Lopes, aqui da região 10, boa noite. Marilene Goulart, do Cariacica. Sem mentira, minha amiga não perde uma segunda-feira. Boa noite. Cristina Ramos Lima, boa noite. Adeilson Reis, é isso? Não, Raiz. Parabéns, minha vereadora Açucena. Mais uma vez, sucesso na Câmara de Vereadores. Obrigada. Se o povo está comentando, noite. porque, né, tem o seu valor. Todo mundo é digno do seu valor. Laudiceia Riso, cheguei, povo. É isso aí, vamos compartilhar. Meu amigo Binho, do Cariacica Sem Mentira, projeto Leco Gonzaga, Binho e a Marilene Goulart sempre nos apoiou aqui. Ele disse, muito boa noite, Netinho, muito boa noite, vereadora. Que Deus te abençoe, parabéns pelo seu trabalho. Um abraço do projeto Cariacica Sem Mentira. Saudoso Leco Gonzaga. O Itamar Lopes, cadê? Esconde o celular, né? Ele não perde uma. Vou esconder aqui. Não, mas gente, não precisa esconder não, né? É feinho, não é do iPhone não, mas serve, tá? Vamos lá, o Lázaro, parabéns, Netinho e vereadora Açucena. A Laudiceia falou, a única que nos representa. Vamos aqui na Açucena? Depois vocês fazem a pergunta. Primeira pergunta do nosso programa é quem é a Açucena? A Câmara é toda sua. Boa noite, então, mais uma vez a todos e todas. Agradecer primeiramente a Netinho, a recepção também da sua esposa e filha, a filha Laura. Eu sou a Açucena, eu tenho 25 anos, sou moradora de Padre Gabriel, vim dos movimentos sociais, então sou filha da Elaine, que atualmente é polícia penal, mas já foi professora, teve muitos, até carteira do bairro, né, e do professor Vitor, que hoje é servidor, né, da Prefeitura de Cariacica, professor da rede de ensino, e nós a minha família sempre esteve presente dentro dos movimentos sociais, então isso me constituiu enquanto pessoa. Sempre estive em espaços de coletividade, falo que a minha própria casa, ela é fruto da luta pela moradia, Padre Gabriel, né, foi uma ocupação, foi uma fazenda, que depois virou de fato moradia para as pessoas. Então, gosto de registrar essa minha construção que foi feita dentro do movimento social, dentro do Partido dos Trabalhadores, porque meu pai e minha mãe são petistas, então nada do que eu faço é novo, é uma trajetória. Eu falo que eu só faço a gira girar e continuar girando, porque as minhas avós eram de luta e os meus pais também. Então, eu venho desse lugar muito coletivo. Eu sou enfermeira de formação, formei na UFES, estou no mestrado em saúde coletiva. Falo que eu sou fruto das políticas públicas, né, de Helder Salomão e do Lula. Então, eu sou cotista, fui cotista na Universidade Federal.
é uma universidade que é pública, né? Que é a melhor do estado. Fui cotista no mestrado, então esses lugares fizeram sempre muito sentido para a minha vida, porque os meus pais sempre acreditaram na educação como uma forma de mudar a vida para a gente que vem de onde eu venho, né? Meu bairro é um bairro de periferia, a gente sempre... nunca passei fome, né? Mas a nossa família sempre Teve foi luta, pobre, né, Sucena? lutas e mais lutas. Então, nunca foi uma luta só para minha família. Então, minha mãe sempre lutou pelas crianças dela, mas pelos dos outros. Meu pai até conselheiro tutelar da cidade já foi. Minha mãe também já foi candidata a vereadora pelo PT. Então, Aqui nada em Cariacica? Aqui em Cariacica. Então, Pensa, hein? Na verdade, a Sucena tem uma história. Não veio balançado, né? Empurrou e chegou. Não, tem uma história familiar também, né, Sucena? Isso que é bonito. Tem gente que acha que as pessoas vêm de paraquedas. Nem todo mundo cai de paraquedas. Tem uns que caem, vamos ser sinceros. Tem uns que caem de paraquedas. Mas a Sucena tem uma história. É por isso que eu falo. Cada pessoa que vem aqui, nós temos um aprendizado. A gente aprende. A Sucena falou que a educação hoje é a base também que ajuda a crescer e formar o homem ou a mulher que seja. A minha esposa hoje é professora também na Rede Ensino de Cariacica. Só eu que não virei professor, mas tudo bem. Então, isso é importante. Tem uma história. Todo mundo tem uma história para contar. É por isso que, gente, é difícil não. É por isso que não é bom julgar ninguém sem conhecer a sua história. Pode julgar qualquer um, mas ninguém conhece a história do outro. Hoje, nós estamos conhecendo a história da Sucena. Antes das perguntas, tem um povo que estava doido querendo entrar e está aqui. Deixa eu ler aqui. É a Laudiceia, lá de Santa Bárbara. Ó. A única que nos representa, hashtag Santa Bárbara tem voz. A Laudiceia estava, desde semana passada, me perguntando que hora vai começar. A Fabiola também Machado, lá do grupão. Eu escuto, ouço e vejo tudo lá no grupo, tá, gente? Ela falou, cadê? Essa sim é uma vereadora de verdade. Fernanda Oliveira. A Laudiceia disse, não sei quem tá falando com alguém. Alceia Barcelo de Moraes. Ela também falou. Itamar falou, Padre Gabriel era terra improdutiva? Ele exatamente. Sim. Era mesmo? Uhum. Era uma grande fazenda, depois foi desapropriada e se tornou moradia. Então, Rapaz, quem pensa, né? Com muita luta, né, de quem lá ocupou. História, né? História. Muita história legal, muitos gente. dos bairros de Cariacica têm essa mesma história, né? Então, você tem pessoas, por exemplo, a minha mãe, ela é baiana. O meu pai minha conterrânea. capixaba. Meu pai é capixaba, mas não nasceu em Padre Gabriel, né? Então, é um bairro que você tem gente de todos os estados que vieram, né, enfim, em busca de uma vida melhor, em busca do trabalho. É verdade. E ocuparam aquele lugar que era uma fazenda, enfim, produtiva, e depois que veio a ser desapropriada. Eu mesmo, quando eu vim de lá, eu vim em busca de vida melhor. Eu não tenho muita coisa, mas o pouco que eu tinha, eu não tinha nem esse pouco lá na Bahia. Vou ser sincero, não tinha. Eu já cansei de falar aqui. Trabalhei no corte de cana, criança. Botava fogo na cana e ficava vigiando as periá para matar, para comer. Tem gente que não acredita, mas é realidade. Mas, vamos deixar isso de lado, esse papo de lado. Tem mais gente? A Célia falou bem assim, quer dizer, a Laudiceia falou Célia Maria Vilera Tavares. Tá falando de quem? Da Célia. Mas a Célia entrou aí, gente? Não, né? A Célia não entrou aí. Ela quis dizer alguma coisa da Célia. Aí se comentou alguma coisa e ela... provavelmente é porque quando eu... Talvez, eu acho... Professora, alguma coisa nessa área de educação, né? Na época que eu fui estudante, a Célia era secretária de educação. Ela teve aqui, tá? Ela teve aqui. Gente mesmo, boa, né? Gente boa, me tratou muito bem, nós se tratamos muito bem. O que tem a dizer... Já começou, Tamar. Sérgio Camilo. Calma, gente, calma. Calma, já começar. Meu amigo Caetano Neto, o homem das polêmicas lá do grupo. Ele diz assim, boa noite, Netinho, boa noite, vereadora Sucena, acompanhando o programa. É isso aí. Vamos lá com a Sucena. Primeira pergunta que vai fazer vai ser eu, Netinho, tenho direito, né? Depois o povo, depois nós vamos ver o povo é a Sucena. Falou um pouquinho quem é a Sucena, mas eu quero saber como é que foi essa trajetória para vereadora. Porque, na verdade, eu não te conhecia, nem ouvi falar da Sucena, estou sendo sincero. E a Sucena vem e ganha. Outra pessoa também, que eu quero trazer aqui, eu não tenho contato dele, é um vereador lá também, novato também. Ele é aqui do lado ali de Campo Grande, rapaz. Ele também ninguém conhecia e ganhou. Eu esqueci o nome dele. Então, rapaz, é um alto. Um alto. Eu esqueci o nome dele. O Geraldo? É daquele lado ali. É o Ribeirinho. É o Ribeirinho, perdão. Isso aí. Ninguém conhecia. A Sucena mesmo eu não conhecia. E
Vê aí, como é que foi essa trajetória? Fácil, eu sei que não sei. A câmera é toda sua. Então, em 2022, eu fui candidata a deputada federal numa coletiva, numa candidatura com mais 2 jovens, a Manu de Vitória e o Ivo da Serra. Nós 3 viemos de uma organização de juventude chamada Kizomba, que se organiza dentro da universidade, que é o que a gente chama de movimento estudantil. Então, a gente luta pelos direitos dos estudantes dentro da universidade, pela assistência estudantil, pela garantia do ensino, de qualidade, da pesquisa, da extensão. E nós em determinado momento, entendemos que era necessário apresentar um projeto político que mudasse a cara da política para a sociedade. Então, assim, a juventude precisava estar na política, a juventude de periferia, a juventude negra, as mulheres precisavam ocupar esse espaço que define as nossas vidas. E nós queríamos apresentar uma outra forma de fazer política que não fosse personalista. Então, eu não vou votar na Açucena porque eu conheço a Açucena, eu vou votar porque ela tem um projeto que eu me identifico e que me representa. Então, a nossa coletiva ela foi feita em 2022, nós tivemos 5.756 votos e era um prelúdio para a gente poder disputar a Câmara de Vereadores em 2024. Então, eu fui candidata a vereadora em Cariacica e o Ivo na Serra. Então, essa trajetória, até de fato a eleição em 2024, ela se dá muito, né, da participação desses coletivos organizados de juventude negra e de mulheres, com a compreensão de que nós ocupávamos os movimentos sociais, mas agora era necessário ocupar também o espaço de poder. Porque é isso que significa, né, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. São espaços de poder em que o poder circula e que normalmente ele não está, né, ele não se reconhece nas nossas caras jovens, negras, da periferia de mulheres. Portanto, nós construímos um movimento pensando a necessidade de ter representações dentro dos espaços de poder. E aí, em 2024, eu me candidato, e aí em 2021 eu passo a construir um fórum de mulheres aqui em Cariacica, que se chama Fórum de Mulheres de Cariacica, que é uma organização feminista da cidade, em que a gente começa a discutir a necessidade de fato ter mulheres dentro da Câmara. No poder, né? É verdade. No poder e dentro da Câmara de Vereadores. Até metade de 2024, nós não tínhamos nenhuma vereadora mulher em Cariacica. Uma cidade que mais de 51% das pessoas são de mulheres. Uma cidade que, até esse ano, até junho agora, estava no recorde, em primeiro lugar no ranking de feminicídio, de violência contra a mulher. Então, como é que nós não estamos nesse espaço pensando as nossas vidas? E aí, então, eu tinha essa trajetória no movimento social e depois a gente foi disputar dentro do processo eleitoral, né? Na disputa eleitoral em si. E aí... Foi uma surpresa, né? Para muitos. Eu falei que quem não conhecia foi uma surpresa para muitos. E graças a Deus foi uma mulher. Chega e tanto homem lá, gente. É verdade. A mulher ganhou, está representando a mulher lá aqui em Cariacica, na Câmara de Vereadores, faz parte da comissão da mulher, não é isso? Sim, eu sou presidenta da Comissão de Mulheres, faço parte também da Comissão de Assistência Social. Para nós é fundamental, assim, é uma pauta central do nosso mandato pensar o direito das mulheres, né? Então, o direito das mulheres ele é uma política transversal. Então, quando eu penso em mulher, eu penso em saúde, porque somos nós que estamos na fila do postinho. Eu penso em educação, porque é a gente que deixa de trabalhar quando não se tem creche. Eu penso assistência social, porque é nós que vamos lá atrás, né? Enfim, do que é necessário para sobreviver. Na verdade, é a mulher que vai em tudo, né? Que vai em tudo. Vai então, nos assim, postinhos, fica na fila dos postos, do CRAS. Você vai, é a mulher. Que vai atrás da vaga de médico, que vai atrás da vaga na escola, que vai em todos os lugares que pensa, né, a existência e subsistência das pessoas. Portanto, é uma pauta central do nosso mandato. E aí foi isso, assim, a gente construiu esse enraizamento, né, desde que eu nasci nos movimentos sociais, e chegou um momento que a gente falou, não, agora é a hora de fato, disputar eleitoralmente, colocar um projeto jovem, de mulher, tanto que a nossa slogan na pré-campanha era... Esqueceu, né? Não, é porque foram 2, né? Para a campanha virou a voz que representa, né? E na pré-campanha a gente tentava representar, assim, com mais mulheres no espaço de poder. Então, a gente trabalhava vários elementos para poder chegar a um mote que, de fato, desse o tom do que a gente queria apresentar. Então, a voz que representa o quê? Representa as mulheres, representa a juventude, representa a periferia, representa quem utiliza os serviços públicos da nossa cidade, representa o cidadão e a cidadã cariaciquense. É isso aí. Eu também concordo.
Eu acho assim, a mulher mais fácil nessa área do poder, eu acho. Eu sou casado com uma mulher, tenho uma filha mulher, sou filho de uma mulher, eu acho que a mulher é mais maleável para mexer. Felizmente tem uns homens brucutu aí, tem, não é pouco não, tá? Tem muitos homens brucutu, mas é a realidade. A mulher é mais fácil você mexer, você vai ser atendido por mulher, a mulher te trata mais bem. Tem uns ignorantes, mas é raro. Na parte da mulher rara, a mulher vai te tratar vai te tratar melhor, vai te ter uma conversa melhor. Tem homem que é ignorante, você vai conversar em todas as áreas. Na área da política, na área de posto de saúde, qualquer lugar, você vai tratar com o homem, às vezes, o homem é mais brucutu. Então, eu sou a favor de ter mais mulheres no poder. Eu já tenho uma mulher no poder, aqui em casa quem manda é a mulher. Mas eu já não mandava com uma mulher, aí nasceu mais uma, meu irmão, acabou. Então, é assim mesmo. Tem gente comentando, tem algumas perguntas aí, gente, que a gente não vai fazer, não, pelo amor de Deus, né? Vamos maneirar aí. Meu amigo Andinho, líder comunitário do bairro Operário. Boa noite, Netinho, e boa noite, Açucena. Boa noite. Não estou conseguindo assistir. Marilene, sai do Facebook e entra de novo no link. Aperta no link para você assistir. Yasmin Orfman, uma vereadora com garra, com disposição para o debate público e coletivo. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. A Laudicea, hashtag mulher empoderada. Isso aí. O Itamar, as outras perguntas suas eu não fiz, mas essa aqui eu vou fazer. Você acha que político e professor deveriam fazer exame toxicológico? Pergunta que tá fazendo. Se político e professor deveriam fazer exame toxicológico? Toxicológico, Bem, olha, eu acho que professor precisa receber um melhor salário, precisa ter carreira valorizada, precisa ser considerado quando se pensa em educação da cidade. Hoje, os nossos professores, depois que a gente teve um aumento de alguns minutos a mais da carga horária, eles não têm quase o tempo do almoço. O professor, porque nenhum professor, eu sou enfermeira de formação, não atuei, mas sou enfermeira, assim como os professores, são aquela profissão que você não consegue ter uma única vaga de emprego, trabalhar em um só lugar, porque senão você dificilmente consegue se sustentar, né, ter uma vida um pouco digna, sabe? E eu sou filha de professor. Então, o que eu acho mesmo é que a gente deveria pensar quais são as condições de trabalho dos professores e professoras hoje, né? Não só em Cariacica, mas no estado e no nosso país. Então, acho que o que a gente precisa pensar é, assim, de fato, como a gente fortalece a educação. Eu acho que talvez o nosso problema não seja se o professor faz ou não o exame toxicológico, sabe? Eu acho que os nossos professores enfrentam uma barra danada dentro das salas de aula, no chão da escola, com muitas dificuldades pós-pandemia, com estudantes que têm diferentes saberes dentro da sala de aula, com uma sobrecarga de trabalho, com a falta de assistentes educacionais. Então, o nosso professor está sobrecarregado. Eu acho que as questões centrais da vida do professor, elas, assim, são... Tem que melhorar dentro da sala de aula, muito né? além, sabe? Verdade, Assim, por que o professor fazer exame? Eu acho que, assim, nós temos muita questão importante que está acontecendo com os professores e professoras, né? Eu também concordo. Não porque não, é porque minha esposa é professora. Quando ela chega aqui, ela conversa como é que funciona. Então, deveria ter condições melhores. E não estou falando em Cariacica, não. Estou falando em geral. No Brasil todo tem que ter condições melhores para professores. É claro que tem estado que varia salário, não tem ou não? Salário, existe um piso salarial professores, mas nem todos os municípios pagam esse piso. Entendi. Então pode ser que esteja abaixo do piso, que hoje é 4.000 e alguma coisa. Isso aí. Vamos lá. Giovanni, a Laudicea falou o que falta. Ela perguntou o que falta para sermos a maioria no processo eleitoral, se somos maioria em votos. Aqui dizer na área da mulher. Está perguntando o que falta, o que precisa para melhorar se a maioria é em voto. Eu acho que está precisando de mulher mais entrar na política, não? Se envolver. Assim, em 2024, as mulheres eram 34% das candidatas, mas somente 15% dessas foram eleitas. Então, existe, né, uma situação que, no caso, são relacionadas às desigualdades de gênero na nossa sociedade, em que as mulheres, aquelas que ousam e têm coragem de estar nesses espaços de disputa,
por vezes, elas não são entendidas como aquelas que têm a viabilidade eleitoral. Elas não são compreendidas como aquelas que podem acessar esse espaço, que podem ter o voto. Então, elas não são prioridades para os partidos. Os partidos acabam convidando as mulheres para elas simples e puramente cumprirem as cotas. O que faltam para as mulheres serem a maioria no Congresso, no Parlamento, de forma geral, é com que a gente faça uma reforma política em que metade das vagas na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional seja reservada para a mulher. As vagas lá dentro, e não as vagas aqui fora. Porque aí o partido pega, vamos aqui, vamos ajudar a nossa chapa, e você é aquela candidata que quase laranja. Você não faz, tem mulher que nem consegue fazer campanha, que não tem um centavo de recurso para poder disputar uma eleição. Então, portanto, o que falta é reforma política, a gente garantir que metade daquelas vagas, né, daquelas em Cariacica são 19, que metade sejam das mulheres, sabe? No Congresso, que agora aumentou absurdamente as vagas de 513 para 531, que metade dessas vagas sejam das mulheres, porque nós somos maioria, nós que estamos na ponta, nós que usamos os serviços públicos, que demandamos serviços públicos. Então, assim, eu gosto de ir na raiz. Eu acho que o que falta é isso. Mulher não vota em mulher. Mulher vota em mulher. Vota em mulher. Vota em mulher. E mulher vota. E o problema de não ter mulheres na política não são as mulheres. Não dá para inverter a lógica e acreditar que um problema tão complexo seja só porque as mulheres não votam em mulheres. Não é sobre isso. Não é só verdade, sobre é verdade. isso. E outra coisa também, a Sucena tocou no assunto que eu também concordo. Às vezes a mulher entra só para cumprir a cota, né? Algumas, infelizmente, o partido, o presidente tem que correr atrás. Infelizmente, isso acontece. Mas eu acharia que deveria procurar a mulher que realmente pensa em política, gosta da política. Não, eu vou entrar não só pela cota, para cumprir a cota, mas também vou me empenhar como mulher, como política. Vou levar os projetos, mas infelizmente é um assunto... E vamos pensar assim, que eu vou te falar. Hoje as mulheres, ela tem uma coisa chamada a tripla carga de jornada de trabalho. A mulher que trabalha fora, quando ela chega em casa, ela não para de trabalhar. É ela ainda que vai fazer os afazeres de casa, é ela ainda que vai cuidar do doente, que vai cuidar do pai, que vai cuidar do irmão, que vai cuidar do filho. Em que momento você quer que essa mulher também se forme para ser uma candidata com viabilidade eleitoral na política? É verdade, é verdade. Essa mulher tem que cozinhar, lavar, passar. Porque cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos. Muitas são mães solo. Não tem creche. Que tempo que essa mulher vai ter? Eu tenho 25 anos, eu não tenho filho. Meu pai e minha mãe, né, me possibilitaram estudar até agora, né? Então, assim, eu fui bolsista no mestrado, né? Então eu recebia da universidade para poder fazer pesquisa, mas até lá eu tinha uma família que me dava sustentação. Então, e aí, óbvio que nós temos mulheres mães na política, mas pensa como que a gente quer que essa mulher dê conta do mundo e ainda esteja nesse lugar, e aí depois que ela não consegue, eu responsabilizo a elas mesmas por não votarem em mulher. O problema é muito mais embaixo. É verdade, eu também concordo. Tem gente comentando, tem uma pergunta do Caetano, eu vou fazer a pergunta dele, mas vai responder depois que eu ler os comentários. O que a nobre vereadora pensa dos 3 poderes que regem o Brasil? Executivo, legislativo e o poder, e o judiciário. Existe imparcialidade? Depois você vai responder. Depois eu faço de novo. Vamos os comentários? Galdino Pereira Santo, Galdino Povo. Netinho Cariacica não pode parar. Aí o Clésio Venâncio, ele responde a alguém lá em cima. Ele falou assim: Cristina Ramos Lima, a política de inclusão não pode se curvar a preconceito enraizado na sociedade. Insistir nesse tema demonstra o quanto a sociedade precisa evoluir. Ele está falando sobre o Centro Pop, que será feito lá em Santo André, não é? Santa Bárbara. A Ivonete Maria da Silva: os professores precisam de dignidade. Sou professora no município de Cariacica, passamos uma barra. Chega de elefantes brancos nas escolas. De lavagem de dinheiro. Meu amigo Antônio Neto Nepomuceno, é isso? 2. Antônio Neto vai estar aqui mês que vem. Boa noite, Netinho. Já fui secretário em Cariacica. Já trabalho na parte da SEASA lá, não sei se trabalha ainda.
Laodiceia, falta de monitor para Cariacica especial. Clésio, Itamar Lopes, seria que... Cadê? Sério que você tem percepção da Universidade Pública Federal? A Fabiola, mulheres de Cariacica sofrem perseguições políticas. Galdino do Povo Cariacica está no rumo certo, com o melhor prefeito de Cariacica, tem Euclério Sampaio. Fabiola de novo. Parabéns, Netinho, pela entrevista com a vereadora Sucena. Muito obrigado. E dependemos de vocês. Gente, quem está entrando pela primeira vez, que acompanha a vereadora, que é seguidor da vereadora, se inscreva nas nossas páginas, senão o programa não cresce. Aqui no Facebook, é programa de entrevista Posso Perguntar. No YouTube, podcast Posso Perguntar. No Instagram, @Posso Perguntar, _UFC. No TikTok, programa de entrevista Posso Perguntar. Jennifer, a Jennifer está aí. Itamar Lopes, cadê ele? Respondeu. Gente, vocês podem responder o Itamar aí, porque Itamar hoje está inspirado e, infelizmente, tem pergunta, Itamar. Eu não convido ninguém aqui para sair constrangido, seja vereadora, seja deputado, já veio aqui, candidato a governador, já veio aqui. Eu não vou constranger ninguém. Tem pergunta que a gente faz, não pula tudo, mas tem pergunta que não faz não, gente. Estou aqui para constranger ninguém. O programa não é meu, não é seu, é de todos. Vereadora, cadê? Vereadora conta com o projeto Cariacica sem mentira, Olego Gonzaga, que está dizendo que conta com ele, tá? Projeto Cariacica sem mentira. Vamos lá, vamos responder o Caetano. O que você acha dos três poderes, né? Que cadê poder, cadê executivo, legislativo e o judiciário? O que você acha dos três poderes? A Câmara é toda sua. Bem, nosso país, a nossa democracia, né, a nossa república, ela é formada por esses três poderes, que são poderes interdependentes e, portanto, possuem seu papel e sua funcionalidade dentro desse sistema para que a gente consiga, enfim, ter um executivo, né, prefeito, governador e presidente, que possam exercer o papel de acordo com aquilo que rege a nossa Constituição Federal, ou seja, ele executa o orçamento baseado na Constituição, o Legislativo fiscaliza essa função, portanto, é o responsável por construir as leis baseadas na nossa Carta Magna, né? Os nossos municípios não têm a autonomia para constituírem outra forma, enfim, de pensar os direitos essenciais da população, enquanto que o judiciário ele vai, né, julgar o mérito das questões que o Poder Legislativo não consegue, né? E também fiscalizar da mesma forma o poder Executivo. Nessa dinâmica, existem relações de poder e políticas que às vezes distorcem e que às vezes não, né, esse processo. Portanto, existem relações, né, tanto do legislativo com o executivo que ultrapassam uma linha que mantenha a interdependência, e tem aquelas que, né, ultrapassa ao ponto de gerarem uma dependência e não mais uma interdependência e uma independência por parte dos poderes. Então, isso se existe uma determinada imparcialidade ou parcialidade por parte desses poderes, ela se apresenta no cotidiano, né, dos municípios, dos estados. Então, não posso falar que não é o que acontece em Cariacica, acontece em todos os municípios, o que acontece em Vitória, acontece em todos os municípios. Mas existem relações que se, né, passam a acontecer a partir daqueles lugares, né? Então, a depender das forças políticas, a correlação de forças que você tem dentro de uma cidade, que você tem dentro de um estado, enfim, e do país. Mas eu faço a defesa, sim, né, desses poderes e que eles permaneçam, né, interdependentes, que eles tenham as suas funções e que elas não se submetam e se tornem subservientes umas às outras, né? Porque senão, se for para ser subserviente, né, o legislativo ser subserviente ao executivo, para que ele existe? Né? Para que vai existir vereador se não fiscaliza? Né? É isso aí, tem que ter. Na verdade, o papel do vereador é legislar e fiscalizar, né? Um ponto central do vereador é a fiscalização. É verdade. Entende? Até porque assim, nós temos um conjunto de leis. Nenhum vereador chega a ser eleito numa cidade que não tenha sua lei orgânica. Cariacica tem lei orgânica. Tem que ser cumprida, né? Tem lei orgânica estadual, tem Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal de 1988. Então, nosso principal papel
saber como nós utilizamos os nossos recursos. Se hoje a nossa cidade ela cumpre com os percentuais mínimos de dinheiro, né? Vamos falar assim, o recurso é dinheiro para a saúde, para a educação, o que a gente faz? Se a gente cumpre, como é que a gente cumpre? O que a gente compra? O que a gente executa? Onde a gente executa? Isso é papel do legislativo, do vereador. E também criar as leis, aquelas que ainda, né, não conseguiram englobar, enfim, parte da sociedade, enfim, aquilo que é novo. Né? Então, a fiscalização e a independência, né, desse poder, ela é fundamental, assim, para você pensar uma política que seja sadia e democrática. Verdade, eu também concordo. Tem que ter essa dependência, o vereador tem que criar essas leis, tem que trazer lei que beneficia as comunidades, os munícipes. Tem que ter essa fiscalização, tem que ter, gente. Se é a lei, se é o papel, tem que fazer. Mas nós sabemos como é que é política, né? Vamos ser sinceros, nós sabemos como é que é política. Vamos lá? Mais uma pergunta para a vereadora. Sendo a única mulher vereadora, né, na Câmara Municipal de Cariacica, tem desafio. Isso é certo que tem desafio. Como está sendo esse desafio lá dentro da Câmara de Vereadores, com aquele monte de vereadores e só você como mulher? Bem, eu acho que nosso principal desafio hoje estabelecido é o processo de cassação do meu mandato. É um pedido de cassação por parte de um vereador para tentar cassar a única mulher vereadora baseado em nada. Então, fica nítido que isso representa, né, um ataque ao nosso mandato. Porque quando a gente lê a peça, o pedido, ele não está baseado juridicamente em nada, ele não se sustenta em pé. As alegações que o mesmo traz... E aí, que é uma pergunta que a gente coloca, assim, será que o vereador não tem demandas da cidade? Porque desde que ele chegou, o objetivo dele lá sou eu. Mas o meu objetivo não é ele. Eu tenho trabalho, eu tenho pessoas. Eu fui eleita por 2.644 votos, mas não é só esse 2.644 votos que eu represento. Eu trabalho para todo mundo que me procura. Para professores e professoras, para estudantes, para pais e mães, para mulheres, para a juventude. Eu tenho trabalho, eu estou cotidianamente nas ruas. Isso aí. Sabe, eu estou construindo. Portanto, eu acho que o maior desafio que eu enfrento hoje é essa tentativa de cassação por parte do vereador e conseguir legitimar, né, o nosso mandato. Mas eu acho que isso a gente está conseguindo fazer, assim, legitimar enquanto mulher jovem que sou. Uma vez eu fui numa unidade de saúde para poder fiscalizar. E aí, unidade de saúde, eu não estou dizendo se é um postinho ou se é um PA, tá? Estou dizendo uma unidade, um serviço de saúde da cidade. E aí eu me apresentei e falei, sou a vereadora Sucena, vim aqui para poder conversar com a direção, conhecer o espaço. Agora, enquanto vereadora, porque eu sou usuária do SUS, né? Então já tinha ido lá e fiz corrido aquele espaço. E aí o segurança disse assim, mas você é o quê? Eu falei, eu sou vereadora. Ele disse assim, mas tem alguma identificação? Eu falei, olha, eu tenho uma carteira que a Câmara me deu. A gente não tem uma carteirinha, né? Mas tem uma carteira vermelha, assim, escrito vereadora, Poder Legislativo. Eu tenho isso aqui. Aí ele virou pra mim e falou bem assim, isso daí eu compro R$10 na Vila Rubim. Eu tenho certeza que se tivesse chegado qualquer homem lá se dizendo vereador, ele não ia questionar, assim, porque uma coisa ele me pediu uma identificação. Eu mostrei a identificação pra ele e ele disse, isso aí eu compro R$10 na Vila Rubim. Então, assim, ele não me reconheceu enquanto vereadora. Não é porque ele não me conhece, ele não precisava me conhecer, mas ele não acreditou na minha palavra, sabe? E eu tenho certeza que... Ou procurar saber, realmente. Pegar essa identificação. Saber, sabe, assim, ele questionou um instrumento que comprovava que eu era vereadora, ao ponto de dizer que eu tinha comprado aquilo na Vila Rubim. Então, assim, isso, né, coloca, né, faz parte do que nós, enquanto mulheres na política, enfrentamos. E muitas vezes, assim, do próprio vereador que chegou na Câmara, quando chega, passa a me interromper, a me chamar de incompetente, de vereadora da bandeira vermelha, dizer que eu tinha que ser abortada. São esses tipos de coisas. Pode de respeito, principalmente com a mulher e com o vereador, com o colega. Que ele fala ao ponto de dizer, olha, vereador, isso aqui não é extensão da sua casa. Não é extensão da sua casa. É uma Câmara de Vereadores. Isso aqui é um espaço de poder. Eu acho o seguinte, se não tiver respeito, seja com a Sucena, com quem for, dentro da casa de lei, não tem como. Porque como é que a população vai assistir uma sessão se não haver respeito? Eu não assisto todas, mas eu assisto. Às vezes eu vou lá. Eu ia lá hoje, mas não tive tempo que falar nisso, até lembrei. Quero mandar
minhas considerações para a família do pastor Pedro Procassi de Almeida e do pastor Joel Procassi de Almeida. A sua mãe faleceu hoje. Nós tivemos lá, eu ia ter na sessão. Não, acabou a sessão, né? Tá recesso, né? Ainda bem que eu não fui, tá vendo? Mas mandar minhas considerações para vocês e minhas condolências. Mas às vezes eu vou na Câmara de Vereadores. Então, eu acho que esse respeito, não só por você por ser vereadora, mas também por ser mulher, tem que ter esse respeito. Eu acho, eu tenho certeza que tem que ter esse respeito. Se a vereadora é do Partido dos Trabalhadores, se o outro vereador do Partido PL, PSB, eu acho que deveria ter esse respeito. Eu vejo alguns vereadores lá que não têm essa atitude. Eu vejo alguns vereadores lá que não tem até um respeito. Eu não vou citar nome, não vou citar nome. O que eu vejo, vereador Juquinha, não vejo fazendo isso, Renato Machado, não vejo fazendo isso. Se fez, eu não vi ainda. Então tem alguns vereadores que têm esse respeito, não importa. É que eu falo, tem gente que fala assim, poxa, mas você é evangélico, já falaram isso comigo, você vai levar a Sucena. Eu falo, qual o problema? Nosso programa não tem isso, não. O respeito como ser humano, entre eu e ela, eu tenho que ter esse respeito. Eu tenho que respeitar o que ela convive, as bandeiras, as pautas dela, e ela respeitar a minha. Isso tem que ter nós, seres humanos, e principalmente dentro da Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Lei. Nossa casa, ou não é a nossa casa? Exato, a nossa casa, assim. Tem que ter esse respeito. E aí, como é que você... Porque, assim, nós vivemos em sociedade. Como que eu não converso com o outro porque ele não é da minha religião? Não pode, não tem como. Tem que ter essa conversa. E aí fica a pergunta, o que a sua religião defende, então? Já que se você não pode falar com o outro porque ele não é da sua religião. Como que é isso? Esse dia eu tava conversando com uma pessoa que ele foi dentro de uma barbearia. A gente brinca muito, eu sou muito brincalhão. E eu sempre fui assim, sendo evangélico não, sempre fui brincalhão. Aí teve uma pessoa que falou, você é crente? Eu falei, sou. Mas desse jeito, eu falei, que jeito? Me fala aí. Que jeito? Aí ele ficou, não me fala que jeito, é que eu vou mudar. Depende do jeito, eu vou mudar. Ele ficou assim, porque eu vejo eles passando de terno e gravata. Pois é, porque eles não falam com vocês, porque são ignorantes. Você não precisa ter uma religião para ser ignorante, não, gente. Você tem que conversar com todo mundo, com todos. O que eu acredito, eu não posso forçar o outro a acreditar. Eu posso até falar, dar ideia, conversar, seja qualquer religião, mas eu não posso forçar o outro a ser o que eu sou. Então, essa atitude não é de uma pessoa que é religiosa. Tem que ter amor por todos. Eu não vou forçar a Sucena aceitar o que eu sou ou fazer o que eu faço, ou assim vice-versa, mas tem que ter esse respeito. Inclusive, uma proposta nossa, assim, a gente está com muito trabalho, muitas demandas, mas a gente, lá na campanha, assim, eu tinha uma proposta que eu nunca esqueço e que eu quero concretizá-la, criar um fórum interreligioso, dialogar com diferentes sacerdotes das várias religiões, pastores, padres, babalorixás e alorixás, porque eu sou do candomblé, eu sou de uma religião de matriz africana, mas eu acredito que nós precisamos dialogar entre nós. A gente precisa criar um espaço que a gente consiga se respeitar, conhecer. Eu não quero que você vire da minha religião, mas a gente precisa conhecer uns aos outros para que a gente possa diminuir o que a gente tem hoje, que é o racismo religioso, né? A intolerância religiosa. Tem gente que tem briga por causa disso. Sobretudo contra as religiões de matriz africana. E quando eu falo sobretudo, eu não tô falando da minha cabeça, porque eu sou do candomblé, então acho que só a gente que sofre. Não, eu tô falando de dados. Se a gente pega o Disque 100, que é um canal de denúncia do Ministério dos Direitos Humanos, boa parte, mais de 60% das denúncias realizadas em relação à intolerância religiosa, ela não é do budista, ela não é, enfim, do cristão, ela é das pessoas de matriz africana. Sabe? Então, assim, é o terreiro que é atacado, é a mãe santo que é xingada, é a pessoa que tá de branco que é violentada, entende? Então, assim, eu tô falando que... Como que a gente resolve? Dialogando, conversando. Com diálogo, isso aí, criando também espaço em que a gente possa criar troca e se respeitar cada um no seu lugar, né? Cada um na sua fé e no que acredita. É isso aí, gente. Vereadora Sucena hoje, batendo um papo legal com a gente, programa Posso Perguntar, Netinho, o apresentador. E quarta-feira, você que é do Rio Grande do Sul, manda um abraço. Pessoal do Rio Grande do Sul. Um abraço, já estive no Rio Grande do Sul, já fiz friozinho, né, lá, né? no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Depois para Passo Fundo, um abraço para todo mundo. É isso aí, quarta-feira, às 7h30 da manhã, no horário do café, nosso programa Passando, e a Sucena vai estar lá, sendo assistida pra galera são 27 cidades
do Rio Grande do Sul, nosso programa passa pela TV+. Meu amigo Lucas Overgon da TV+. Passa vários podcasts da TV+. Se quiser seguir no Instagram, TV+. Tem mais gente comentando? Gente, tem comentário que no celular eu não consigo. Porque eu tô já usando o computador na página e também no celular. Vamos lá. Ele O Lelei falou bem assim, ó. Lelei Serelepe. Só Jesus tem misericórdia dele, mas ele é gente boa, meu amigo. Vai dizer, ele falou assim, ó, leva um pai de santo ou mãe de santo para o programa sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É claro que eu não vou trazer ela com as suas vestes normais, mas sem problema nenhum. Vai, se quiser vir, não tem problema nenhum. Vai contar a sua história, falar a sua trajetória, a sua experiência. O programa, eu já falei, nosso programa não tem isso. É história, que nós ouvimos história, experiência de vida. Tudo na vida tem uma experiência e história. Ninguém nasce trazeria tranquilo, não tem esse problema. Tem que ter de respeito do meu lado e do lado dela ou dele, beleza. Gostei da pergunta do Itamar, porque só caminhoneiro deve fazer exame toxicológico. Na verdade, eu sou caminhoneiro, quem não sabe, a categoria dirigir caminhão e carreta. Eu fiz várias vezes, eu fiz agora de novo, que a gente tem que fazer todo ano. Não sei se é todo ano, não lembro, mas eu fiz esse ano agora, tem que fazer, porque o cara tá dirigindo o caminhão, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá ali, tem vida do lado dele e vida gente. Aí, se ele tiver drogado, ele não vai conseguir dirigir. Então, tem que fazer. Então, tem situação que tem que fazer. Tem situação, igual a Sucena falou, tem tanta coisa tão importante na escola para melhorar. Não tô falando só carecia aqui, não, gente, em geral. Vamos lá. O Vitor Miguel, qual a importância da participação social da população votando no... cadê? Do plebiscito popular contra a escala 6x1 e a taxação dos super ricos. Qual o impacto na vida da pessoa da comunidade sobre isso aí? A câmera é sua. Então, para quem não sabe ainda, está acontecendo no Brasil inteiro o plebiscito popular. O que são isso? Os movimentos sociais reunidos estão indo para os territórios, colocando urnas com cédulas que fazem 3 perguntas básicas. Se você é a favor do fim da escala 6x1, se você é a favor da taxação dos super ricos e se você é a favor da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E por que colocar essa urna no território? Porque nós precisamos mostrar para o Congresso que está lá e deveria nos representar que a população é sim a favor dessas medidas que mexem com as nossas vidas. Porque quem trabalha na escala 6x1 é o comerciante, é quem trabalha no shopping, Mochuara, quem trabalha no shopping Vitória, é quem trabalha lá na Avenida Campo Grande, são as pessoas comuns do dia a dia. E aí quando ela só tem um dia, muitas vezes é o domingo, às vezes não é o domingo, um dia na semana, ela não consegue se qualificar para acessar um outro posto de emprego, ela não consegue ir ao médico, ela não consegue ir ao banco, se mata, não consegue viver para além do trabalho. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Hoje, quem ganha até R$3.000 já está isento. Mas quem ganha até R$5.000 ainda paga até 27% de alíquota. Isso, às vezes, representa uma grande parte do salário, que poderia estar indo para outras demandas, outro consumo. E aqueles que ganham mais R$50.000 não pagam quase nada, proporcionalmente falando. Portanto, precisam pagar uma alíquota maior para poder fazer com que aqueles que ganham menos, e são os que mais gastam, porque quem ganha mais R$50.000 não está gastando aqui no Brasil não, entendeu? Não está não. E outra, está ganhando muitas vezes em lucros e dividendos, está com seu dinheirinho lá na bolsa, está com seu dinheirinho lá na Selic rendendo, e isso daí não passa na LCA, na LCI, nas letras de créditos que tem dentro da Bolsa Brasileira, e não paga imposto. Não paga imposto, que depois se reverte no SUS, no Sistema Único de Saúde, que se reverte na educação pública. Portanto, é preciso que esses também, que são o andar de cima do prédio, o alto escalão, o que não sabe nem qual é a temperatura do dia, porque só anda no ar-condicionado, paguem também imposto, porque nós pagamos. Quem consome todo dia, porque o que acontece no Brasil é que os nossos impostos eles são cobrados no consumo. Boa parte deles está na renda e no consumo. Então, a gente não tem dentro dos lucros e dividendos e das heranças. Então, esse plebiscito é uma forma de mostrar para um Congresso que hoje já indica que mais 60% é contra essas medidas, que nós, povo, queremos sim essas medidas. Por quê? Boa parte desses deputados, eles são representantes do alto escalão. Tem gente lá que é milionário.
ter muito É dinheiro, né? rico, é médico, é engenheiro. Você acha que é pobre que tá lá sendo E eu precisando deputado? tanto dinheiro. Entende? Essa galera que tá lá, ela representa muito bem os seus próprios interesses. Né? Elas têm lá o agropecuarista, tem todo mundo lá. Então, assim, é preciso que a gente possa, nós aqui em Cariacica, o nosso mandato está com a urna, a gente vai estar divulgando no nosso Instagram para onde ela vai agora. Nós vamos fazer uma urna itinerante que vai para os territórios também, né, para as praças, mas a gente também pensa em fazer um ponto fixo, né, para que as pessoas possam ir até lá votar. E vai até setembro, tá, gente? Então, assim, procurem a urna do Plebiscito Popular para a gente poder aprovar essas medidas lá no Congresso, que hoje se apresenta como um Congresso inimigo do povo. É isso aí. Vereadora Sucena, hoje, nesse papo legal, teve gente que até entraram e achou que nós ia ser tão bobo, não, gente. E eu faço isso para fazer propaganda para vocês virem. Mas aqui, o nosso programa ele é sério. A gente quer saber da história da vereadora. Todos os vereadores que vêm aqui contam a sua história, contam seus projetos, as suas bandeiras. Esse é o intuito do programa, gente. Se tiver polêmica, a vereadora falar, ou quem for, não tem importância. Mas o intuito do programa é esse, não é prejudicar ninguém. Vamos lá. Meu amigo Tiago Amorim, você demorou, hein, Tiago? Você demorou, mas chegou. Ele falou assim, cheguei. Yasmin Hoffman, ela falou bem assim, a Sucena fala sobre a indicação do auxílio aluguel para as mulheres vítimas da violência doméstica. Vai falar daqui a pouquinho, peraí. Tiago Amorim, a Sucena, a única vereadora em Cariacica que realmente representa a população de Cariacica, porque o restante que está lá só governa para si próprio. Tiago Amorim está sendo o cara mais polêmico nas redes sociais, né, Tiago? Teve aqui, Tiago teve aqui quando ele foi processado por 3 vereadores na gestão passada, né? Na primeira gestão do prefeito Euclides Sampaio, teve os vereadores lá na primeira gestão que processou ele lá, mas ele veio que explicar, ficou legal e obedeceu, tá? Falei que ele para não falar o nome, ele não falou, o Tiago. Não é isso que vocês acham, não. Tiago, na frente da gente, ele é gente boa, obedece. Que a gente fala. Meu amigo Francisco Adriano também demorou, entrando agora. Tem uma turma entrando agora. Boa noite, Netinho. Boa noite, Lucelena. Não é Lucelena, não. Não é Lucena, não. É a Sucena. Mas tudo bem, tá perdoado, né, Sucena? Tudo bem. Estou assistindo o programa. Posso perguntar do Netinho. Obrigado, Adriano. Adriano é o cara que eu fiz a primeira live com ele na festa de Vista Dourada, a qual eu sou locutor na quinta festa já, da família que a gente fazemos, e foi com ele que eu iniciei o programa, foi com ele, Adriano, sempre nos ajudando. Cristina Ramos Lima, eu sou a favor dos ricos pagar imposto sim, a fim da escala, descer o fim, né, botou fim da escala, também com as mães vão cuidar dos filhos, que dizia, oferecer um lazer, né? Pois é. Imagina, a gente tem filha aqui, minha esposa trabalha, a gente paga a babá, beleza. Uhum. Na escola, na parte da manhã, depois do almoço, a babá, mas tivesse um lugar para não pagar, né? Não, Nossa, que maravilha. Uma creche em tempo integral, por exemplo. Sobraria aí uns R$500 pra gente. Exatamente. Né? Pensa na mulher solo. Ai. E que não é 500. E na mulher solo que paga aluguel. Não tem o marido do lado, tá sozinha. É o dia todo na creche. Na creche não, na babá, que é mais cara. A gente tem aqui um monte de babá que cuida de criança, que as mulheres solo vai trabalhar e os filhos ficam com a babá. Não é isso? O Itamar fica insistindo por que não respondeu sobre o exame. Ela respondeu sim sobre o exame. Tem tanta coisa mais importante e prioridade na escola. Mas eu acho que ele, o Itamar é caminhoneiro, eu acho que ele está fazendo uma crítica ao caminhoneiro ter que fazer, Deixa né? eu colocar a câmera aqui. E os demais não fazerem. Então, não sei, eu acho que talvez seja por conta disso, né? Eu acho que, como a gente colocou, né? Fazer hoje, qual que é as principais demandas dos professores, né? Assim, e do professorado e do magistério da educação, assim. Se isso é uma demanda, se isso é uma questão para os professores, eu fico me perguntando por quê? Qual que é a questão com os professores, né? Esses que estão tão sobrecarregados. Então, assim, é importante entender também qual que é o objetivo da pergunta dele, assim. Ele falou alguma coisa sobre os caminhoneiros, né? Sobre usando toxinolol, mas tá insistindo muito. Vamos pular isso e vamos pra outra coisa. A Marilene, deixa eu colocar a câmera em mim, a Marilene Goulart, minha amiga do Cariacica Sem Mentira, eu acho que agora conseguiu assistir.
Eu tava reclamando, não tava conseguindo. Netinho, manda abraço. Cariacica em... É sem mentira. Botou aí. Sem mentira. Sem mentira. Manda bem o convite. Escreveu e errou lá. Ela conseguiu entrar agora, assistir agora. A Lilian Falquete. Essa mulher é a responsável por trazer o Centro Pop para o nosso município. Ela está dizendo, não sei se é verdade. Nossa. Por causa dela, o Ministério Público está obrigando o prefeito. É isso mesmo, nossa Senhora. Vamos para a explicação. Vamos. Então, quem dera, né, se eu fosse a responsável, assim, ainda não sou a prefeita Liliane ou Lilian, né? Eu sou vereadora, cumpro com o nosso papel de fiscalização. O processo do Centro Pop, né? A gente, lá no início do nosso mandato, fomos convidados pela Defensoria Pública do Estado, que anualmente faz várias campanhas, né? Então, nós fomos fazer uma visita, a Defensoria Pública fez uma visita ao Centro Pop, constatou diferentes irregularidades. O Centro Pop já existe ali no território, né? Em um outro espaço do território. E instaurou um processo administrativo depois do Ministério Público, após a nossa denúncia, para a questão do Centro Pop, acompanhamento do Centro Pop. Hoje nós estamos, né, articulando, inclusive conversa com o promotor, que é o Dr. Christian, que está com nosso inquérito, para poder dialogar, inclusive chamando a comunidade de Santa Bárbara, né, para poder estar presente assim que ele marcar. Porque para nós são duas as questões, sabe? Eu acho que triste que a Lília acha que somos nós os responsáveis, porque o Centro Pop ele é uma política necessária. O que acontece em Santa Bárbara hoje é a falta do diálogo por parte da gestão. Portanto, o Centro Pop é necessário e a comunidade também é necessária no sentido de ser ouvida, né? Porque ali, em algum momento, se foi pensado um outro serviço para a comunidade. E aí, o que nós não temos e é responsável pela situação é o orçamento participativo. Ou seja, quando as pessoas, as comunidades, por mais que, né, role, enfim, todo tipo de conflito, elas podem se organizar para definir quais são as obras que vão para o seu território, as obras que vão para a sua região. O que a gente não tem na cidade hoje. Então, até para você receber uma pracinha na sua cidade, você recebe com surpresa, porque você não sabe. Não sabe quando vai vir, que se vai vir. Se vai vir, o que vai vir. Talvez aquela não era nem a prioridade do território, a pracinha, era uma creche. Mas onde é que você fala? Me diz. Onde é que você fala para que você crie uma praça lá? Né? Então, a vereadora que está fiscalizando a política pública é responsável por levar. Então, acho que a questão é muito mais embaixo, né? Nós não estivemos envolvidas nesse processo da construção de um novo Centro Pop em Santa Bárbara. O que a gente fez foi fiscalizar o já existente, né? Acionar o Ministério Público de forma acertada, junto com a Defensoria Pública, que já tinha notificado a Secretaria de Assistência Social. E o que nós temos hoje é a falta de diálogo por parte da gestão com a comunidade, enfim, de poder talvez repensar. Até porque não é proveitoso para as próprias pessoas em situação de rua que o Centro Pop seja naquele território, porque elas não estão lá. O Centro Pop precisa estar onde as pessoas em situação de rua estão. E elas não estão lá. Como é que elas vão chegar lá? Ônibus. Inclusive, a gente colocou isso na época do Ministério Público da localização, que era distante. Né? Isso está dentro da nossa denúncia ao Ministério Público. Que onde ele fica hoje, ele é distante da onde estão as pessoas em situação de rua. Então, elas precisam ir andando. Fica mais próximo, fica mais fácil para chegar no Centro Pop, né? Uma localização que seja próximo, porque você vai fazer o quê? Vai pagar a passagem para pessoa em situação de rua ir até o Centro Pop? Ninguém paga. Então, se tiver ônibus, é mais difícil também. Entende? Então, assim, o que nós temos o Centro Pop, ele é necessário, ele existe, ele faz parte da política de atenção às pessoas em situação de rua, e ele precisa estar em algum lugar que seja próximo. Então, ao meu ver, a alternativa seria minimamente a Secretaria de Assistência Social se responsabilizar em ouvir a comunidade, em estar com a comunidade. E aí eu acho que a comunidade também não pode ir por o caminho de querer criminalizar as pessoas em situação de rua, porque vai ter drogada. Não, gente, eu acho que precisa ir pelo caminho de nós queremos ser ouvidos, porque boa parte das pessoas que estão em situação de rua, elas não foram para a rua por causa de uso abusivo de álcool e outras drogas. Elas foram, a primeira causa é o desemprego, depois as questões familiares, e depois o uso abusivo de álcool e outras drogas. Isso é dado. Então, o que nós
necessitamos hoje para a situação é que haja escuta da comunidade. E a comunidade e tem feito, né, tem feito os movimentos para tentar ser ouvida, mas que infelizmente Tem não que ter um diálogo, né? Pois é, e a gente está ali tentando a todo momento, né, conseguir a nossa reunião, nossa articulação com hoje o promotor que está com nossa situação do Sindicop na mão. É isso aí, gente. Respondido pela nossa vereadora Açucena. Não julgue sem saber. Ainda bem que ela já está aqui para explicar, tá vendo, gente? E eu quero responder, não vou falar o nome, uma pessoa que mandou no WhatsApp esse dia, acho que foi ontem. Ah, você vai entrevistar a vereadora Açucena. Gente, eu já falei que o nosso programa não tem política de estimação, não. Ah, mas você sempre falou bem do prefeito. Falo. Eu, como munícipe, eu vejo a diferença do que está acontecendo em Cariacica. Não vou ser hipócrita falar que não. Eu, Netinho, como munícipe, eu acho que o prefeito está fazendo um excelente trabalho. Pela gestão passada. Eu trabalhei como assessor de vereador em outra gestão. Então, eu estou vendo a diferença. Só que quem está lá dentro tem outra visão. A vereadora está lá dentro, ela tem outra visão. Os vereadores estão lá dentro da Câmara Vereador, ele tem uma visão. Nós, munícipes, temos uma visão diferente. Então, uma visão que está fazendo um excelente trabalho. Eu rodo Cariacica, eu vejo. Então, eu não mudei a minha opinião, não é só porque a Açucena está aqui que eu vou mudar a minha opinião. E eu respeito ela, eu que tenho certeza que ela respeita a minha opinião. E gente boa demais, tá? Chegou que você de ver. Melhor do que a música que veio aqui. Nem a água quis tomar, tá? Com medo de eu envenenar a água. Não vou falar nome, não. Vem um candidato, ele é candidato, ele não ganhou. Não é candidato a vereador. Não foi candidato a vereador. Patamar alto. Ele não tomou a água, acho que com medo de veneno. E tem que conhecer as pessoas para julgar, gente. Vamos lá? Eu quero responder ler o Andim, ler a pergunta do Andim, comentário dele responder, que ele é um cara, ele é igual o Caetano. Caetano, ele sabe reformular a pergunta. Não é igual ele tá mais vachetando um bambu, não. Você tem que saber reformular a pergunta para a pessoa responder. Vamos lá, o Andim falou assim, o prefeito Euclédio Sampaio, em seu discurso, entre obras pela cidade, ele sempre fala que governe para a direita e também para a esquerda. E se tiver qualquer político que enviar qualquer verba ou qualquer contribuição com a cidade, seja ele direita ou esquerda, vai ser ouvido e acolhido. E mesmo com essa deixa, a senhora ainda entende que a senhora tem que ficar e resistir sendo oposição ao governo? Uma pergunta. Ou teria uma oportunidade da senhora somar com o governo? Nós já somamos com o governo, sendo oposição, uma oposição qualificada, que fala daquilo que não está como deveria estar. De acordo, né? O senhor está entrando em cima. Sim, exato. Eu sou filha da educação. Eu sou usuária da educação pública de Cariacica. Eu sou usuária do Sistema Único de Saúde. O que eu mais recebo hoje no meu WhatsApp é pessoas reclamando sobre a falta de medicamentos. O que eu mais recebo no meu WhatsApp é pessoas reclamando da falta de vagas em creche. Das mães dessas que têm que deixar os filhos em babás, né, nos seus territórios, que não conseguem deixar dentro de um espaço que, inclusive, a criança possa ficar e ser alfabetizada, por exemplo. Portanto, nós contribuímos com o governo à medida que a gente aponta, porque toda homogeneidade, todo espaço em que não há o diferente, o espaço para o diferente, alguma coisa está errada. Sobretudo se esse espaço foi a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores tem um papel de fiscalizar. Portanto, eu contribuo muito para o governo. Quando nós tratamos, por exemplo, sobre a questão da merenda escolar. Depois que a gente tratou da merenda escolar, eu nunca vi tanto vídeo falando de merenda como depois que a gente fez a denúncia ao Tribunal de Contas. Porque o que acontece em Cariacica hoje foi que nós terceirizamos as cozinhas das escolas. Um contrato de 70 milhões de reais que não tinha sido publicado, por exemplo, e foi publicado depois da nossa denúncia ao Tribunal de Contas, que deu 5 dias para a Prefeitura poder publicar. 70 milhões esses que são do nosso bolso. Nós pagamos esse dinheiro. E o que acontece hoje com as merendeiras, por exemplo, é que elas tiveram seu ticket reduzido, muitas estão sendo exoneradas, demitidas, e tiveram um ticket reduzido de 500 para 200 reais, sem nenhuma justificativa plausível. Porque a empresa hoje diz que elas devem comer a comida da merenda. No entanto, não se pode comer a comida da merenda se você não é um estudante. Então, não faz sentido reduzir o ticket de alimentação destas. Para isso, eles devem comprovar em nota fiscal que eles não estão utilizando o dinheiro da merenda
para ser a alimentação das merendeiras. Se não comprovam, devem retomar o antigo auxílio alimentação delas. Nós, por exemplo, fomos a única vereadora que votou contra o aumento do privilégio. Então, os secretários do Executivo de Cariacica recebiam 12, 13 mil reais. Hoje eles recebem 23 mil. Quem tem um aumento desse, assim, de um dia para o outro? Né? Ao longo desses 4 anos, o prefeito veio aumentando dele também ao ponto de chegar aos 27 mil reais, que é o salário dele hoje. Então, nós somos contra, por exemplo, também a terceirização dos nossos cemitérios. Hoje, se você for enterrar alguém, você vai pagar mais caro. Taxas de até R$600 para você poder enterrar e que vão ser recorrentes, né? Antes você pagava só a primeira taxa, agora você tem que anualmente você vai pagar a taxa e só tem 3 anos de direito a jazigo, tá? Depois você tem que ir lá, porque senão vão tirar os ossos lá e vão jogar no ossário coletivo. Então, assim, nós contribuímos com a gestão desse lugar de uma oposição qualificada. Nós, por exemplo, votamos em várias medidas do Executivo, porque nós entendemos que é a favor da população. Mas nós somos contrária, por exemplo, à reforma da Previdência, que faz com que o servidor tenha que trabalhar mais para poder apresentar. Agora, instituiu uma taxa também, né, para aqueles que recebem acima do teto, né, o servidor já aposentado, que já contribuiu com a sua aposentadoria, já contribuiu quando era ativo a vida inteira, aposenta, se ele receber mais que o teto do salário do INSS, ele vai ter que voltar a contribuir com a aposentadoria. Então, nós somos oposição daquilo que vai contra o povo, porque eu represento o povo, eu não represento o prefeito, eu represento a quem me elegeu e a quem não me elegeu também, aquelas que se identificam com o nosso mandato, talvez porque eu não conheci na época. Então, esse é o nosso papel. E agora tá conhecendo. E nós não temos nada contra o prefeito. Nosso papel não tem relação de amizade, inimizade. Não é sobre isso. Meu papel é público, é político. Eu trato daquilo que mexe com a vida das pessoas. Porque eu sou usuária do SUS. Eu sei o que é você Na verdade, esperar para poder enfim, acessar a vacinação. E aí, hoje, Cariacica, por exemplo, nós já conversamos com o secretariado do prefeito sobre a articulação de emendas para a cidade, se ele executa, diz que executa, então ótimo, a gente vai atrás. Eu sou de Padre Gabriel, nós teremos a unidade de saúde construída de 5 milhões de reais direto do governo federal, PAC, governo Lula, direto, assim, 5 milhões de reais para a nova unidade de saúde, porte 4 dentro do meu bairro. Né? Nós temos também a outra unidade de saúde que vai ser construída toda com recurso federal. O nosso hospital, que é pertinho, inclusive, ali do meu bairro, né? Estadual geral, metade do recurso para a construção daquele hospital é verba articulada por deputado Helder Salomão, do Lula, do PAC, mas também articulada pela bancada, pelo deputado federal Helder Salomão. Isso aí, bem explicado, a vereadora Sucena. E eu quero ratificar algo que a vereadora Sucena falou, para alguém entender. Quem não entendeu, a vereadora Sucena, ela é oposição. Gente, toda política tem que ter oposição. Quando tem oposição e tem uma coisa que não está legal, a oposição entra e a coisa melhora. Igual ela falou. Falou sobre a merenda, agora melhorou e tem vídeo, né? Nunca viu tanto vídeo depois que a Sucena denunciou. Mas, gente, é assim mesmo. Infelizmente, toda política... Felizmente, tem que ter a oposição, que a oposição até ajude em muitas coisas, tá? Ajuda em muita coisa. Eu acho que essa briga deveria acabar. Tem oposição? Tem que ter. Ser a favor do prefeito? Que seja. Mas essa briga, essa falta de respeito dentro da Câmara de Vereadores, eu acho que ele tem que acabar. Você está falando que está perto da Sucena. Não, eu sempre falei disso. Briga dentro de Câmara de Vereadores tem que acabar. Se a Sucena é oposição ou não, se o outro não é, tem que ter esse respeito. Principalmente com o colega vereador. E ainda mais uma mulher. Então, é minha opinião, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Eu sei que alguns vão ficar bravos comigo, depois eles me ligam. Ela faz parte alguns mandam mensagem, né? Ela faz parte, assim, que se você pensa toda área tem oposição. Regime democrático, faz parte, entende? O que não pode é, por exemplo, a oposição inviabilizar a construção. Jamais pegarem nas votações da Câmara, vão ver que aquilo que é bom para o povo, a gente vota a favor. Agora, aquilo que vai contra o povo, a gente faz nosso papel, entende? E aí, assim, a gente fala assim, assistam a sessão da Câmara. Assistam uma sessão completa, ou estejam lá. Sobretudo as sessões de segunda-feira. Não, eu fui lá uma vez, lá o barraco tava comendo. Quando tiver um projeto do Executivo. Porque se não sou eu discutindo, muitas pessoas não entendem o que está se passando, né, lá, porque a leitura é muito rápida. É rapidinho.
Leitura da Constituição. E se eu Aprovado. não me pronunciar, a sessão dura 1 hora. Entende? Que é isso? Lá no espaço do povo, qual que é a principal ferramenta que um vereador ou uma vereadora tem que ter? É o povo. O povo, mas qual é o principal instrumento dele? Aqui, ó, fala. Fala, isso aí. O É debate. isso aí. O É debate isso. Tem que ter, político. tem que ter, Senão tem você que vai ter. fazer o quê naquele espaço? Qual que é o principal? Qual que é o instrumento que a gente tem lá? O microfone. Vai chegar lá, O sentar, microfone é aprovar e ir embora. Pra falar. Chegar lá, sentar e aprovar e ir embora. Aí se for um projeto que vai atrapalhar outra coisa, porque existe o projeto que ele tem a emenda, né? No próprio projeto tem isso, eu não entendo direito. Você pode realizar emendas do projeto de outros vereadores, você pode. Então tem que ter esse debate. Eu também concordo. Gente, eu não sou candidato, não, mas eu assisto a sessão. Por exemplo, Fiquei 4 anos assistindo a sessão lá. Nós não tivemos espaço para poder discutir com os servidores, que são os principais atingidos com a reforma da Previdência de Cariacica. A gente não teve tempo, né? Vem em regime de urgência, o regime de urgência, né, dificulta. Você diminui o tempo de tramitação na casa, então ela tem que passar mais rápido, e aí você dificulta o debate. E não é sobre, aprovar mais rápido é melhor. É melhor, será mesmo? Tem que dialogar antes, ver se o projeto está legal, se pode beneficiar, pode melhorar o projeto, Exato. fazer essas emendas, assim também concordo. Um projeto que foi importante, que foi, né, a aprovação do novo piso na cidade, né? Então, um piso para os professores e professoras. E por melhor que fosse o projeto, os professores queriam discuti-lo. Porque isso é democracia. Democracia não é só lá e votar, junto, né? É discutir junto, é participar, é permitir que as pessoas possam interferir, que elas possam falar. Isso é democracia. Não é só o dia 6, dia 8 de outubro em que você vai lá dar o seu voto e depois tchau e benção. E o nosso mandato, ele preza por isso. A gente faz, eu tenho aqui uma relatoria com mais de 35 professores, porque a gente discutiu com professores e professoras, a gente já teve encontro com a juventude, a gente já teve encontro com as matrizes africanas, a gente já teve encontro com a população LGBT, a gente já teve encontro com as mulheres. Agora nós faremos... as fotos no Instagram. Eu sigo a vereadora, tá aí. Eu acho que eu sigo todos os vereadores da Câmara, todos. Agora a gente vai fazer todos. Com os trabalhadores da cultura, né? Os agentes culturais. Vamos fazer ainda, né, audiência pública sobre a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, né, que trata da saúde mental, sobre a atenção primária, que no caso é os postinhos. Vamos fazer também sobre educação, vamos discutir plano municipal de educação. Então a gente tem muito trabalho pela frente. Isso aí, gente. Vocês estão ouvindo, depois não quer ninguém julgar aí, falar que não conheceu. Hoje vocês estão conhecendo a vereadora Açucena, principalmente a região 10. Eu quero fazer uma reclamação aqui, mano, não vou falar nome, porque são meus amigos. Reclamação de amizade. Os vereadores, amigos meus que veio aqui, que me prometeu uma moção, eu tô esperando, uns 4, mas até hoje ninguém deu. Não estou dizendo que eu quero crescer, não. É o programa, gente. Nós não cobra ninguém, ninguém para entrevistar. Aqui o programa tem que crescer. Esse programa, você sabia que o nosso podcast é o único que mais entrevistou candidato durante esses 3 anos nós estamos aqui, que mais entrevistou candidato. Nós entrevistamos candidato a vereador, deputado estadual, federal, a governador, a vice-governadora veio aqui quando ela estava como vice-governadora. Gente, muito mais, Jaqueline Moraes. Já foi vereadora de Cariacica. Já foi vereadora de Cariacica, tem uma história muito linda. Os candidatos a prefeito na primeira gestão, na primeira gestão vieram todos aqui, na segunda, perdão, vieram todos aqui. Então, a gente abriu uma porta para muitos candidatos. Está na hora de vocês ajudar o programa. Não estou falando de dinheiro, não precisa trazer dinheiro para mim, não. Tem a moção de aplauso, alguma coisa parecida, não é isso? Eu ganhei esse aqui. Foi do prefeito no começo do mandato, acho que foi no mandato passado. Eu ganhei isso aí, né? Mas merecemos mais, né, gente? O programa tem que ser falado. Quando eu vou na Câmara, alguns vereadores falam do programa, mas tudo bem. Eu quero que o programa cresça. Vamos, os últimos comentários, porque nós batendo tanto papo que já é 1h e 24 minutos. É porque quando tu tá gostoso, a gente faz. Vamos lá, último comentário. A Lília falou bem assim: não só puxar saco do prefeito, apoiei ele, porque acreditava nele. Mas agora ele está decepcionando todos os muitos eleitores dele daqui de Santa Bárbara. Ele está querendo construir o Centro Pop aqui no bairro. Porque tem raiva de um ou 2 pessoas. Mas e nós, mães de família, nossas crianças vão ficar à mercê de violência, de falta de compaixão. O bairro, prefeito,
tem outro lugar para construir esse centro. Nosso bairro, pelo amor de Deus, prefeito Euclério Sampaio. Cadê? Muito comentário, não vai dar para ler tudo. Fazer o centro próprio, muito comentário. Uma grande mentira que eu quero para a direita, para a esquerda. A vereadora fale um pouco sobre orçamento participativo. Gente, não dá tempo mais, é muita coisa. Cadê? Ela é usuária de escola pública, foi isso que ela disse. Respondendo o comentário aí, trabalhando com trabalho público. Gente, é muita gente, não vai dar para falar com todo mundo. Estamos chegando ao final, Sucena. Peço perdão, não deu para perguntar tudo. O nosso programa é 1 hora, mas já tem 1h25. Mas vamos deixar um gostinho de quero mais. E nós vamos já deixar. A Sucena pode voltar aqui outro dia e te marca outro programa, Sucena. Você vem aqui, acaba de pegar a pauta e a gente fala mais, né? Vamos esperar acontecer mais alguma coisa. Já falou, me perguntaram aqui, mas já falou sobre a cassação que eles entraram contra ela. Perguntaram se você já tem, se você acha que você tem certeza. Foi o Caetano. Lá atrás perguntou se vai ganhar, que vai ter votos, né, dos vereadores. Como é que tá? O que você acha? Você tem algo para contar pra gente? Então, assim, o que eu sinto é que foi, de fato, um processo isolado por parte do vereador em questão, o pedido. Hoje, o pedido está na Procuradoria da Casa, que vai dizer pelo prosseguimento ou não do pedido. O que nós avaliamos é que não tem outra via que não o arquivamento, porque é uma denúncia que não para em pé, que não tem elementos jurídicos, tem vários erros nas formas, enfim, na forma de como foi apresentado. O próprio vereador já me ameaçou, dizendo que vai apresentar 2 novos pedidos de cassação no meu mandato, e nós entendemos que, aparentemente, é um pedido isolado, pensando a Câmara, né, os outros 17 vereadores, aparentemente é um pedido isolado por parte desse vereador. Nós vamos acreditar no trâmite da casa e, assim que necessário, a gente também já está preparada politicamente, juridicamente. E mais uma vez, a mente também está preparada, né? A mente, eu não tenho medo dele, porque isso é nada mais, nada menos que uma tentativa de intimidação política. Violência política de gênero, que se chama. Então, eu não tenho medo, nem um pouco. E, assim, ele pode apresentar 1, 2, é direito dele apresentar vários, quanto ele quiser. Mas fica a dúvida, que pena que, por exemplo, ele não vai lá conversar com a comunidade de Santa Bárbara sobre o centro pop, que ele não conversa com as mães que estão demandando os creches na cidade, que ele não conversa com quem está lá no postinho de saúde, porque isso eu faço. Estou nos territórios. Então, assim, que pena que o objetivo dele não seja a população, né? Os votos que ele teve, pelo menos, que não foi o suficiente para ser eleito, né? Ele é um vereador suplente, né? Inclusive é exatamente isso que ele apresenta. Fala sobre a cassação. Né? Exato, ele disse que eu quebrei decoro por dizer que ele é um vereador suplente não eleito, está por conta de um acordo político. Isso é uma coisa corriqueira. Quantos não são os vereadores que deixam de ser vereador e viram secretário? Isso é um acordo político. Isso não tem algum crime nisso? Não tem. É verdade, Portanto, não é crime, né? Não. É viável, não, é lícito, não é crime, pode acontecer. Nada, isso é comum à política. Então, só o único resumo que fica é tentativa de intimidade, criar situações para paralisar o nosso mandato. Mas sinto muito, nós não vamos parar, nós temos Vai demandas, continuar. Sim, vamos continuar. Estamos aí, a todo vapor. Estou muito feliz que eu vi o presidente, tirei foto com o presidente. Eu vi lá. A Sucena hoje, foi hoje, não? Foi... Não, deixa eu mostrar. Foi que dia? Ela se divertiu lá com o seu presidente, tá certo. Tá certo. Quem ela apoia, tem um lado dela. Cada um tem que ter seu lado. Não pode ficar em cima do muro, tá, gente? Aí, gente, ó. Pode colocar. Deixa eu colocar essa câmera aqui, ó. Aí, vira mais. É de lá, é de lá. Isso. Isso. Não, deixa eu colocar a sua hoje, vai ser melhor. Aí, ó. Tirou foto lá com. O Lula ficou até mais bonito, né? É isso aí, gente. Não, tem todos o direito. Eu quero dizer aqui, vou falar mais uma vez. A gente não apoia nada nem ninguém. O intuito do programa é entrevistar a nossa convidada. Depois vai falar, puxa o saco da Sucena. Não, eu puxo o saco de meus entrevistados. Qualquer um que vem aqui. Porque me deu a oportunidade de entrevistar. Isso é para qualquer um, gente. Eu não tiro minha opinião. Do prefeito Euclério Sampaio, eu não tiro meu voto, para quem eu votei, para quem eu vou votar, minhas ideologias,
não tiro, mas aqui a gente estamos aqui para mostrar aos vereadores. Quem dera que todos os vereadores viessem aqui, bater um papo, o pessoal conhecer, né, Sucena? Porque muitas pessoas são julgadas, mas não conhecem. Igual a Sucena daqui, acabamos de conhecer que ela não veio de berço de ouro e também não veio balançada, não. Ela veio de uma família, da mãe dela, teve representatividade em Cariacica, professora, ela na área da saúde, então não foi assim de mão beijada, né, Sucena? Veio da periferia, igual da gente viemos também, então é isso aí, agradecer a Sucena, mas eu quero deixar as considerações finais para a Sucena e lembrando, quarta-feira, programa de entrevista, posso perguntar lá no Rio Grande do Sul, a Câmara é todas as suas considerações finais dessa noite. Queria, então, agradecer ao Netinho por esse espaço, parabenizar o podcast, Posso Perguntar, porque esses são espaços muito importantes para a gente poder fazer as notícias, as demandas, as situações girarem, né? Um espaço que a população pode perguntar, pode falar. Então, acho que esse é um espaço muito legal, muito importante. Acho que você precisa disputar os editais para poder financiar também, né, o podcast, porque É isso aí, tem que certamente ajudar, gente. Ai, não ai. é fácil, né, fazer isso sozinho. Então, que bom que aqui em Novo Brasil tem um podcast. Assim, eu fico muito, É que acho eu falo muito com a comunidade aqui. importante. Mas não apoia. Pois Os meus seguidores é. tudo de fora, sendo. Tudo de Nossa, fora. não, muito Infelizmente, legal. tem seguidor aqui? Tem. Mas a maioria são de fora. Eu acho muito legal, até porque quando você fala, as pessoas, mas você vai entrevistar a vereadora Sucena. Ai, gente, se quer uma coisa que seja de fato democrática, que represente a população, precisa falar com todo mundo, né? É, isso aí, Não dá isso pra, aí. desde que esteja dentro do limite do respeito, né? Então eu fico muito feliz com o convite, de verdade. Eu que agradeço. Você aceitar o convite. Não teve questionamento, tá? Tem alguns que tem um monte de porquês, tá? Sucena não teve isso. Eu conversei, foi direto com a Sucena, foi direto com ela depois que ela passou a assessoria. Tem gente que tem os porquê, o porquê, não teve porquê com a Sucena. Marcou, viu a data, tá aqui, agradeço a Sucena, muito obrigado. Parabéns pelo seu mandato. Precisar do Netinho, estamos aqui. Precisar do programa de entrevista, posso perguntar. Eu quero voltar, Netinho, eu quero contar um assunto que aconteceu, que vai acontecer. As portas estão abertas para qualquer um, não importa a religião, não importa a cor, não importa se é homem, se é mulher, não importa se é casado, se é solteiro. Aqui não tem isso. Tudo com respeito, não tem isso. E todo vai tomar um cafezinho. Todo mundo vem aqui tomar um cafezinho com a gente, nesse frio. A Sucena, muito obrigado. Obrigado à assessora da Sucena que está aqui. Nem falamos dela, né, coitada? Qual o nome dela mesmo? A Jennifer. O nome é italiano, não, né? É brasileiro. É bonito, Jennifer, o nome. Deve ser gente importante. Brincadeira à parte. Obrigado, Jennifer. Obrigado à vereadora. Obrigado a vocês que entrou pela primeira vez. Se inscreva na página. Continua. Segunda-feira, de eu falar que senão, segunda-feira vai estar aqui, quer ver? Deixa eu ver na minha agenda aqui. Vai estar aqui segunda-feira que vem, dia 25, não, perdão, dia 21. Peterson, ele é professor de jiu-jitsu que fala? Jiu-jitsu. Não, como é que é? Jiu-jitsu. Ele é professor, é morador aqui da comunidade, que era gente boa, excelente. Vai falar aí numa área muito importante, que é a área do esporte, beleza? Segunda-feira ele vai estar aqui. E o cartaz do mês que vem já está quase pronto. Tá? Falta só mais uma pessoa confirmar. Um abraço, obrigado, Sucena. Muito Ficamos obrigada, aqui. Beijos. Pelo final, encerramos. Quarta-feira, programa de entrevista, posso perguntar no Rio Grande do Sul. E segunda-feira, o Peterson, professor. Beleza? Um abraço, tchau. Um beijo do Magro.